Bom dia a todos, obrigado pelo convite, né, para participar da mesa. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Então, começando, né? Pronto-socorro é um setor do hospital que frequentemente é negligenciado, né, pelos programas de gerenciamento de antimicrobianos. Acho que todos nós temos um pouquinho de trauma, né, com pronto-socorro, então os profissionais acabam evitando muito, né, o pronto-socorro, mas apesar disso, né, tem a sua importância em relação importância grande, na verdade, em relação ao uso de antimicrobianos, né? Então, das 10 principais razões aí para visita ao pronto-socorro, né, 7 delas na população na população pediátrica e 4 na população adulta podem ter alguma relação com doença infecciosa. Do levantamento nacional, né, de 2016 dos Estados Unidos, dos serviços, né, de emergência dos Estados Unidos, de quase, né, 120 milhões de prescrições, antibiótico representava 29 milhões, então 25% de todas as prescrições no pronto-socorro eram de antibióticos, né? Esses dois gráficos do lado, né, acho que não está funcionando. Esses dois gráficos, né, de um estudo de 2012 mostram, né, esse aumento progressivo aí do uso de prescrição, na verdade, de antimicrobiano, tanto para pacientes que foram de alta, né, do pronto-socorro, quanto para pacientes que foram admitidos para internação ao longo aí dos anos, né, de 1993 até 2008, e um aumento bem significativo aí da prescrição de quinolonas mesmo, né, no contexto do pronto-socorro. E 30% a 50% dessas prescrições, né, de pacientes que vão de alta, né, que são prescrições ambulatoriais, são em geral são ou desnecessárias ou inadequadas em relação à indicação, dose e duração de antibiótico. E estima-se que em torno aí de 140 mil consultas na emergência, né, consultas no pronto-socorro, ocorram anualmente devido a eventos adversos relacionados à prescrição de antimicrobianos. E o programa de gerenciamento, né, na verdade, assim, a prescrição de antimicrobianos, né, no pronto-socorro enfrenta alguns desafios, né, em relação a características próprias, né, do setor, devido a um grande volume de pacientes, né, em um ambiente frequentemente superlotado, né, o Matias mostrou bem lá a foto e a realidade que a gente vive, né, nesses grandes hospitais. Pressões, né, em relação ao atendimento do paciente, interrupções frequentes, né, dos profissionais durante o atendimento, uma população bem diversificada, né, então a gente atende, né, desde pacientes saudáveis, né, com doenças sem doenças crônicas, até pacientes com doenças crônicas com mais alta gravidade. E, além disso, a gente tem um tempo limitado, né, para o atendimento de cada paciente, uma grande rotatividade, falta de continuidade, né, então a gente acaba não fazendo uma continuidade do segmento desse paciente durante o atendimento. E, além disso, né, o profissional que está lá fazendo esse atendimento, ele tem que ser ponderado e decidir se vai dar ou não antibiótico, né, para o paciente que ele está fazendo a avaliação. Existem poucos trabalhos, na verdade, que focam na questão do gerenciamento de antimicrobianos no pronto-socorro. Dos que eu fiz, né, dos que eu encontrei e algumas revisões já falam em alguns aspectos-chave, né, relacionados à administração de antimicrobianos no pronto-socorro. Eles são focados, né, principalmente em terapia antimicrobiana empírica, né, então é um ambiente que a gente não vai ter recurso de culturas, né, então a gente não vai ter esse dado microbiológico para guiar um pouco mais a nossa terapia antimicrobiana. A questão de coleta apropriada de culturas e testes diagnósticos rápidos. Algumas medidas relacionadas a prevenir que esse paciente retorne, né, ou que seja readmitido no pronto-socorro. E também a questão de medição, né, de indicadores de qualidade e feedback para essas equipes. Focando agora na terapia antimicrobiana empírica, vou falar um pouquinho de cada um desses itens. Tá? Então, inicialmente, né, em relação às guias de critérios, né, então, os protocolos de critérios diagnósticos e recomendações de tratamento baseados em evidência. Né? Então, sempre nesses protocolos, né, incluir escolha, né, de espectro, via, dose, intervalo e tempo de tratamento. Né? Em geral, essas diretrizes, né, esses protocolos que a gente elabora nos nossos serviços, né, são adaptações de diretrizes nacionais ou mesmo internacionais, né, e alguns pontos sempre tem que ser considerados quando a gente vai fazer essa adaptação para o nosso serviço, né. A gente tem que
sempre colocar, né, opções terapêuticas diferenciadas em relação ao paciente internado. Muitos dessas diretrizes, né, nacionais e internacionais se baseiam em perfis de sensibilidade de pacientes ou internados, ou então um conjunto aí de uma análise, né, de pacientes de pronto-socorro ou pacientes internados. E isso pode o quê? Superestimar um pouco a questão do padrão de resistência. E também os nossos protocolos, eles sempre devem o quê? Contemplar orientações também de quando a gente não vai realizar a terapia antimicrobiana, né? Então, quando esse paciente não tem indicação de receber antibiótico na avaliação do pronto-socorro. A diretriz nacional, né, a nossa diretriz aqui nacional, né, publicada pela Anvisa em 2017, recomenda alguns protocolos aí de infecções para infecções comunitárias, né, que os serviços, né, no momento aí de implantação do programa de gerenciamento de antimicrobiano deveria focar no seu serviço, né. Questão da prescrição oportuna de antimicrobiano e também a questão da espera vigilante, né, que foi um termo que eu encontrei lá numa das revisões, né. A administração, né, precoce de antibiótico é considerada crítica para algumas síndromes clínicas infecciosas, né. No entanto, essa terapia antimicrobiana empírica muitas vezes é desnecessária, tanto em relação à questão do espectro amplo, né, e isso também vai o quê? Levar aí, provavelmente a efeitos colaterais e seleção de patógenos resistentes. E muitas das vezes, né, as infecções que eram inicialmente, né, presumidas como bacterianas são frequentemente, né, por causas não bacterianas, né, muitas vezes virais, ou mesmo condições não infecciosas, né. Esse gráfico do lado fez uma análise, né, comparando o diagnóstico clínico de infecção no momento da admissão em UTI, né, então paciente transferido de pronto-socorro, e a presença real de infecção. E quando eles avaliam ali na primeira coluna, né, 13% dos pacientes que tinham sido inicialmente, né, considerados como um quadro infeccioso, né, de sepse de infecção e sepse, né, 13% foi afastada a causa de infecção e em torno de 30% a possibilidade aí de ser mesmo uma causa infecciosa para aquela disfunção orgânica, né, para aquela admissão em UTI, era muito pouco, tinha uma possibilidade muito baixa de ser realmente infecção. Então, se considerado, né, seguro, o início tardio aí de antibióticos, né, até disponibilidade de resultados, de testes diagnósticos, pode fazer parte aí também desse programa de gerenciamento de antimicrobianos. É uma revisão mais descritiva, né, publicada agora em 2021, né, avaliou em diferentes, né, situações clínicas aí, o benefício desse início precoce de antimicrobianos. E observaram, né, nessa revisão aí de literatura, que o benefício realmente aí de um início de terapia precoce, né, em até 1 hora do paciente chegando no pronto-socorro, realmente era maior aí nos casos de sepse, principalmente choque séptico, e meningite bacteriana. E o estudo até propõe aí um fluxograma de decisão, né, em relação a quando você vai iniciar antibiótico ou não, né? Então, sinais indicando sepse, choque séptico, se sim, iniciar a terapia antimicrobiana, se não, sintomas, né, então indicando, né, presença de meningite bacteriana, se sim, também iniciar a terapia antimicrobiana empírica, se não, você poderia esperar em torno aí de 4 até 8 horas até ter esses resultados diagnósticos, né, para guiar um pouquinho, de forma um pouquinho mais direcionada a sua terapia antimicrobiana. E o próprio Surviving Sepsis Campaign, né, mudou um pouco essa definição também, né, do início precoce da terapia antimicrobiana na última publicação de 2021, recomendando, né, então, o início precoce em até 1 hora nos pacientes com choque séptico, mas podendo, né, atrasar aí o início da terapia antimicrobiana em 3 horas, né, se o paciente tiver sinais de sepse, mas sem o diagnóstico de choque, até também, novamente, você ter uma melhor definição se é infecção ou não e ter os resultados laboratoriais para uma melhor definição do caso, tá? E outro ponto importante é que o pronto-socorro acaba sendo uma interface, né? Ele faz essa questão da interface com a comunidade e a interface com o hospital, né? Com a parte da internação. Então, a gente não pode esquecer dessa questão da interface da comunidade.
E eles citam nessa questão da espera vigilante e a prescrição tardia, né? Então, espera vigilante seria o quê? Fornecer alívio sintomático, então os pacientes iriam de alta, né, com alívio sintomático para acompanhamento dos sintomas, né? E início, né, de terapia antimicrobiana se a infecção, né, os sintomas da infecção piorassem ou não melhorassem. E essa prescrição tardia que seria basicamente isso, né? O paciente poderia ir com uma receita já pré-datada, né? O paciente, ou aqui a maioria dos estudos eram em pediatria, né? Então o paciente ou os pais, né, os familiares iriam com uma prescrição pré-datada, já com orientação em relação a início da terapia antimicrobiana, caso não tivesse melhora ou tivesse piora dos sintomas durante aí os 3, 4 dias, né, 2 a 3 dias seguintes à avaliação no pronto-socorro. E os dois estudos, né, citados dois, né, dos estudos citados nessas revisões mostram aí uma redução realmente da terapia antimicrobiana. Um dos estudos, né, avalia a questão da satisfação dos pais, né, então acho que isso é sempre uma preocupação muito grande, né, em relação à pediatria, essa questão da satisfação dos pais em ir embora, né, sem um antimicrobiano prescrito, né, pro filho. E o segundo estudo também avalia essa questão de tempo de febre e tempo de outros sintomas relacionados ao quadro infeccioso, que foi bem semelhante no grupo que fez uso de antibiótico, né, que usou mais antibiótico, em relação ao grupo que usou menos antibiótico. Terceiro ponto, né, melhorar um pouco da questão dos registros médicos em prontuário, né, e sempre em relação à terapia antimicrobiana, exigir que seja justificada, né, de forma explícita no prontuário, porque que não foi seguida a recomendação em protocolo, né? E isso também vai ter impacto em redução de prescrição. Questão de fornecer suporte para a decisão clínica, né? Como a gente viu, né? Contexto, né, em que você tem que ter uma decisão rápida, né, em relação a entrar ou não com antibiótico. Então, esse suporte à decisão clínica vai se basear principalmente em fornecer informações específicas, né, em formato eletrônico ou impressos, que vão facilitar aí na questão do diagnóstico e também na questão do uso de antibiótico, muitas vezes, né, tentando aí desencorajar para algumas situações o uso de antibiótico. Nesse ponto, né, um dos artigos, assim, um artigo antigo também de 2008, eles avaliaram aí 3 fases em relação a essa questão da implantação, né, desse suporte de decisão, usando inclusive aí um suporte informatizado, né, à decisão. Eles, né, na primeira parte do estudo, né, eles avaliaram como que era, na verdade, assim, disponibilizaram só as diretrizes, né, os protocolos do hospital, os protocolos nacionais de antibióticos, disponibilizaram para a equipe do pronto-socorro, mas não fizeram nenhum esforço maior, né. Nessa fase aí do estudo, eles tiveram uma adesão aí aos protocolos em torno aí de 60%, né, 50%, 60%. No segundo período, eles fizeram um programa acadêmico, então um programa educacional dessa equipe do pronto-socorro, e além disso fizeram, né, distribuição aí de cartazes e cartões informativos, tanto para os profissionais quanto para os pacientes também em relação a tratamento e diagnóstico de pneumonia adquirida à comunidade. E no terceiro período, eles, além, né, dessa parte educativa, eles também implantaram um suporte informatizado para decisão, né, para decisão clínica. O suporte foi baseado no Pneumonia Severity Index, né, o PSI, para orientar um local onde ia ser realizado o tratamento do paciente, né, internação ou ambulatório, e também a questão do uso do CURB, para indicar se esse paciente, né, teria indicação de ir para internado, né, teria indicação de ir para UTI ou não. E além disso, colocaram informações adicionais em relação a patógenos incomuns a serem considerados e também em relação à escolha da terapia antimicrobiana empírica. Em relação ao primeiro para o segundo, segunda fase do estudo, né, então eles já observam um aumento aí da taxa, né, de assertividade, né, de concordância com os protocolos nacionais, só com o período acadêmico, né, o programa acadêmico. E em relação à segunda e terceira fase, eles observam um aumento, né, em relação
a taxa de adesão, né, aos protocolos nacionais com esse suporte informatizado à decisão implantado no pronto-socorro. Questão de educação de pacientes e profissionais, né, começando pelos pacientes. Tentar usar estratégias de comunicação mais eficazes, né, para educar esses pacientes em relação a quando é realmente necessário o uso de antimicrobiano, né, para tratar alguns quadros infecciosos. Então, falar, né, então, levar essas informações para o paciente, né, que antibióticos para infecções virais não vão trazer benefícios, falar em relação aos eventos adversos, né, que podem ocorrer em relação ao uso de antimicrobiano de forma desnecessária nos pacientes, né, explicar, né, então, que algumas infecções bacterianas, mesmo quando bacterianas, né, elas podem ter uma melhora sem uso de antimicrobiano, então a gente tem a possibilidade de fazer essa observação, né, e não necessariamente entrar com a terapia antimicrobiana de forma rápida, né, e além disso também fornecer recomendações sobre essa questão, né, de observação e retorno, né, ou início da terapia antimicrobiana se os sintomas persistirem ou piorarem, né. E além disso também disponibilizar em materiais de educação para o paciente, né. Um estudo que eu achei bem interessante, na verdade, que não era nem tanto focado na questão de educação de pacientes, mas acabou levando a essa questão de informação para o paciente, é que num determinado serviço eles randomizaram, né, profissionais que assinaram uma carta de informações, aí uma carta de comprometimento em usar de forma racional os antibióticos no pronto-socorro, né, prescrever de forma racional os antimicrobianos no pronto-socorro, levando em consideração todos os efeitos colaterais e danos aí que essa prescrição pode levar, e os profissionais, né, que assinaram, o serviço fez pôsteres mostrando, né, colocando isso dentro dos consultórios de atendimento. Isso acabava gerando, né, uma forma de informação, né, para o paciente também. E no grupo controle, né, outros 7 profissionais que não assinaram essa carta e não tinham esse pôster dentro do seu consultório, né. E como resultados, né, eles observam uma redução da prescrição inapropriada de antimicrobianos, né, de 43% para 33%, e no grupo controle, em relação ao período baseline, né, eles na verdade observam um aumento aí da prescrição inapropriada de antimicrobianos de 42% para 52%, comparando os dois grupos. Em relação à educação de profissionais, né, então fornecer treinamento educacional em geral presencial, né, para esses profissionais, e uma das coisas importantes é tentar trabalhar essa questão de como os profissionais vão falar com os pacientes, né, como os profissionais vão explicar que eles não vão dar antibiótico para aquele paciente, né. Então, acho que vi bastante isso nos estudos, né, essa questão de treinamento de uma comunicação que possibilite, né, que o médico avalie as expectativas desse paciente e que consiga falar, né, para ele que não vai ter benefício dele prescrever antibiótico naquela determinada situação. Tá? E outro ponto importante é sempre garantir que esse profissional que está lá na ponta, né, ele tem acesso a outros profissionais mais experientes, né? Então, profissionais que possam ajudá-lo a tomar essa decisão, ajudá-lo a falar, né, com o paciente que não tem indicação da terapia antimicrobiana em determinadas situações. Coleta adequada de culturas, né? Eles citam, né, em relação à questão de novamente, né, a questão dessa necessidade de tomada de decisão rápida, né, isso pode levar a uma coleta inapropriada, né, de culturas, né, em geral aí pós terapia antimicrobiana. Isso não vai ter um impacto direto ali no pronto-socorro, né, mas principalmente para os pacientes que têm internação, isso pode impactar depois numa adequação melhor da terapia antimicrobiana. E também foco na questão de quando não coletar hemoculturas, né, quando não coletar culturas
em algumas determinadas situações, né? Então, colocam que hemoculturas de rotina, né? Elas não devem ser obtidas em pacientes com pneumonias não complicadas, infecções de trato urinário ou infecções de pele e partes moles, porque vai ter uma baixa, né, taxa de positividade desses exames, e muitas vezes, quando vem positivo, pode mostrar uma contaminação da amostra e isso levar a uma questão de prescrição desnecessária de terapia antimicrobiana nesses pacientes. Em relação a testes diagnósticos rápidos, né, na verdade, acho que é um ponto que a gente tem um pouco de dificuldade aqui no nosso meio, né, na nossa realidade. Se basearia, né, em teste diagnóstico rápido, né, ou principalmente, né, testes moleculares ou antigênicos, juntamente aí com a avaliação do risco clínico, para levar e auxiliar, né, nessa decisão de tratar ou não com a terapia antimicrobiana. Nesse estudo aqui publicado em 2020, na verdade, eles avaliam o uso de um teste rápido para influenza num pronto-socorro. Eles usaram, né, esse teste rápido, principalmente, na verdade, assim, a análise dos dados, né, foi principalmente nas fases de maior, né, sazonalidade mesmo do vírus, e eles observam, né, nas fases que o teste rápido, né, teve impacto em relação à redução de necessidade de outros exames diagnósticos, redução da prescrição do antimicrobiano e aumento da prescrição de antiviral no pronto-socorro nos pacientes aí com influenza positivo. E na questão de prevenção de retornos e readmissões, né? Então, um dos pontos aí de prevenção de retornos, né? A questão de revisão de prescrição antes da alta, né? Então, trabalhos mostram aí, né, que existem erros de medicação na prescrição de alta do PS em aproximadamente aí 23% das prescrições em pediatria e 10% nas prescrições de adultos, né? Os principais erros, né, de prescrição são em antimicrobianos mesmo, e esses erros, né, são relacionados a prescrições incompletas ou inadequadas, erro de seleção, né, de antimicrobiano de acordo com foco e dose fora do intervalo recomendado, né? Num trabalho, né, que avaliou a questão aí da presença do farmacêutico na emergência, né, fazendo a reavaliação dessas prescrições de alta, eles tiveram, né, uma intervenção em 10% dessas prescrições, né, muito mais aí na população pediátrica, né, 23% em pediátricos, e conseguiram prevenir aí 54% de erros em medicação, e além disso otimizar a terapia em mais 46% das prescrições que eles reviram. E apesar, né, de ser um farmacêutico, né, atuando aí na prescrição médica, mais de 95% dos médicos ficaram satisfeitos, né, com essa intervenção da farmácia em relação à adequação aí da sua prescrição no momento de alta do paciente. E outro ponto é o programa de acompanhamento de culturas, né, que acho que é uma coisa um pouco difícil também para a maioria das realidades, né, que basicamente o que? Uma revisão de todas as culturas clínicas, né, pela equipe lá do pronto-socorro, e uma comparação com o que foi prescrito, né, ou para alta, ou mesmo ainda durante a internação, em relação aos dados da cultura e sensibilidade, né? Então, se um paciente tivesse, né, recebendo uma terapia antimicrobiana inadequada ou não ideal, a recomendação seria o quê? Que a equipe do pronto-socorro entrasse em contato com o médico da emergência e fizesse esse ajuste de prescrição e esse paciente fosse informado, né, e essa nova prescrição fosse passada para esse paciente, né, e todas as dúvidas aí em relação à nova prescrição resolvida, né, diretamente com o paciente e o profissional ali que estivesse entrando em contato. É um trabalho que avaliou, né, essa questão da presença do farmacêutico fazendo toda essa revisão, né, de culturas e adequação dessa terapia antimicrobiana pós-alta, mostrou também uma redução em relação a falhas terapêuticas, questão de custo e diminuição aí de eventos adversos e alergia com os medicamentos. Tá? E por último, a questão da medição e feedback, né? Na maioria dos nossos serviços, a gente não tem essa questão de
de fazer um feedback para a equipe do pronto-socorro, né? Então, em relação a como está sendo a prescrição do antimicrobiano no pronto-socorro, né? Se tinha infecção confirmada, se era uma infecção bacteriana, se o antimicrobiano foi prescrito de forma adequada, se o paciente sofreu algum evento adverso com aquela medicação prescrita, se ele adquiriu multiresistente. Então, em geral, o pessoal, né, a equipe do pronto-socorro não tem essa informação, né? E isso pode levar, né, chegar nessa informação à equipe do pronto-socorro, pode melhorar também a questão da prescrição do antimicrobiano, né, evitando aí esses eventos adversos. E também ano passado foram publicados alguns indicadores aí de qualidade em relação ao que a gente poderia implantar de indicadores de qualidade relacionados aí à prescrição de antimicrobiano no pronto-socorro, tá? Só mostrar aqui, acho que não vou me alongar muito porque já deu tempo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.